A maior parte do nosso sofrimento está no fato de que vivemos mais presos ao passado ou preocupados com o futuro do que vivendo o momento presente. Só quando vamos aprendendo a viver no agora é que vamos nos libertando dessas prisões que nos impedem de viver com presença e nos geram tanto sofrimento. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. Viver no presente nos liberta do sofrimento, porque geralmente não estamos sofrendo com o que está acontecendo agora. E mesmo que esteja acontecendo agora, a gente sofre pela interpretação que a gente tem a respeito daquilo, por não aceitar que aquilo aconteceu ou que aquilo naquele momento se apresenta dessa forma. Então a gente tenta relutar e ao relutar, ao se debater, querer que as coisas sejam de uma maneira diferente da qual está se apresentando, é o que nos gera o sofrimento. Muito do sofrimento que a gente pode viver é a respeito de algo que aconteceu no passado ou a respeito das preocupações que temos com relação ao futuro. Então você percebe como estar no aqui e no agora, aceitando as condições da maneira que elas se apresentam no aqui e no agora e fazendo algo a respeito disso, nos permite nos libertar de grande parte do sofrimento. Porque muitas vezes o que vai gerar o sofrimento é esse apego à ideia de que não deveria ser dessa forma, deveria ter acontecido de outra forma, deveria ser de uma forma diferente da forma que eu considero que é certa. Então imagina a seguinte cena, alguém é assaltado e aí essa pessoa se revolta diante disso e fica extremamente frustrado ou frustrada. Mas só que isso é um fato, já aconteceu. O que a pessoa pode fazer diante disso? Ela pode fazer um boletim de ocorrência. Ela pode talvez tomar mais cuidado dependendo da situação. Porque, por exemplo, tem pessoas que andam em determinados ambientes dos quais são ambientes mais hostis e ficam mexendo no celular, se distraem. Então a gente tem que saber o contexto do qual a gente está inserido também. A gente não pode chegar em qualquer lugar e ficar usando o celular dessa maneira. Mas vamos voltar para o foco principal, que é o que a pessoa pode fazer diante disso? Ela pode aceitar, porque já aconteceu, e o fato dela não aceitar aquilo não vai mudar o fato de já ter acontecido. Então isso vai gerar mais sofrimento para a pessoa. Além de talvez a pessoa ter um desafio para poder comprar um outro celular, além do desgaste de fazer um boletim de ocorrência. E se ela ainda relutar, se ela não aceitar que aquilo aconteceu, ela vai sofrer com aquilo dali. Pensa comigo, um término de namoro. Se uma das pessoas queria terminar e a outra não queria, a outra pode se sentir extremamente frustrada com aquela situação. Pode se revoltar diante daquilo. Só que percebe que essa revolta não vai fazer a outra pessoa voltar. Essa sensação de que as coisas deveriam ter sido de uma maneira diferente, ou que eu desperdicei muito tempo aqui. O seu tempo não vai voltar. Então pensa em alguma situação que você pode estar vivendo ou que você viveu recentemente que mexeu muito com as suas emoções. Você consegue perceber que talvez se você tivesse aceitado essa situação e tivesse tomado atitudes dependendo da situação diante disso, você sofreria bem menos. Comece a observar no seu dia a dia, na sua vida e ao seu redor, que muitas vezes o que faz a gente sofrer é aquele apego que a gente tem a como as coisas deveriam ser. É a necessidade de controlar, é não aceitar que as coisas aconteçam de uma maneira diferente da qual a gente tinha imaginado ou da qual a gente queria. São os arrependimentos, eu não deveria ter feito dessa forma, deveria ter agido de outra forma. Ou são as preocupações, nossa, como vai ser o meu futuro se hoje eu estou vivendo esse caos. Mas se a gente está presente no aqui e no agora, e se a gente faz o que precisa fazer no aqui e no agora, e se a gente não fica excessivamente preso ao passado ou preocupado com o futuro, as coisas tendem a fluir. Porque a gente vai vivendo de acordo com aquilo que a gente precisa vivenciar naquele momento, com a experiência que a gente tem que passar naquele momento. Quando vivemos o momento presente e aceitamos o que aconteceu e fazemos algo a respeito disso, porque a aceitação do que aconteceu não quer dizer ficar inerte, não quer dizer ficar sem fazer nada. É agir para resolver aquilo que você precisa resolver, fazer o que você precisa fazer, mas aceitando que o fato é aquele, é X, pronto, acabou.
O fato é esse, o que é que eu posso fazer diante disso? Então, quando a gente busca fazer algo a respeito, mas não tenta mudar o fato, porque o fato é aquele, já aconteceu, é isso, o fato é esse. Isso nos permite encarar o que precisa ser encarado de frente, sem gerar mais sofrimento desnecessário, porque já aconteceu. Se alguém fala alguma coisa e aquilo nos ofende, já aconteceu, é um fato, aconteceu, a gente não tem como alterar aquele fato. A gente pode fazer o que diante disso? Começar a colocar limites. Não tolerar mais esse tipo de atitude daquela pessoa. Parar de conviver com essa pessoa. Então a gente pode fazer diversas coisas. Viver no momento presente nos permite pensar com mais clareza. Quando a gente está presente, a gente não fica preso ao passado, pensando, como poderia ter sido diferente, isso deveria ter sido de tal forma. Nem fica guardando ressentimentos do passado ou guardando culpas do passado, nem fica com preocupações excessivas a respeito do futuro. Então, logo, a gente tem mais paz, a gente tem mais clareza mental. A gente consegue tomar decisões mais assertivas e saber o melhor caminho para a gente seguir naquele momento. Porque a gente, de fato, está presente, está consciente do que está acontecendo. E não estamos perdidos naquele momento em fantasias, mas estamos presentes, estamos conscientes. E essa consciência, essa presença no aqui e no agora, no que estamos vivendo, nos traz clareza, nos traz paz mental, nos permite viver em equilíbrio. Você pode perceber, geralmente quando a gente está preocupado, está sofrendo por algo, isso tem relação ou com o passado ou com o futuro. Pode observar. Começa a observar na sua experiência no dia a dia, você vai perceber. Ou começa a observar também quando alguém estiver contando algo para você, ou quando você vê, por exemplo, andando na rua, duas pessoas conversando. O que é que tem ali? O que é que está gerando o sofrimento ali? Geralmente é algo ou que já passou, ou algo que vai chegar e talvez nunca chegue, porque a gente não sabe. Você já se pegou sofrendo por algo que aconteceu agora, nesse instante, nesse momento? Ou já percebeu que a maior parte das vezes, ou talvez todas as vezes, você está sofrendo por algo que só existe na sua mente? E não que essa situação não possa ter acontecido, ou talvez não possa vir a acontecer no futuro. Mas boa parte do sofrimento é, como eu disse, vem desse apego, do querer que as coisas sejam diferentes do que é, da falta de aceitação de um fato, de algo que já aconteceu. Então, por exemplo, alguém descobre que o ônibus vai atrasar. A partir daquele momento, a pessoa pode entrar em sofrimento. Ela pode dizer, mas poxa, isso não é certo, não é justo, como assim vai atrasar? Eu não me programei para o ônibus atrasar. Agora eu que vou chegar atrasado ou atrasada no meu compromisso, porque eu contei que o ônibus ia chegar no horário certo. Percebe? O fato é que o ônibus vai atrasar. Mas só que ali a pessoa ela pode criar um monte de narrativas a respeito daquilo. E é justamente essas narrativas que ela cria a respeito daquilo que gera o sofrimento. Mas não o fato em si do ônibus estar atrasado ou o ônibus atrasar. Mas as histórias que se contam a respeito disso. Então o fato já foi, de repente já faz 5 minutos que a pessoa ficou sabendo que o ônibus ia atrasar, mas ela está ali na mente dela, criando todas aquelas narrativas. Preocupado ou preocupada com algo que não está mais sob o controle dela. Preocupada sobre algo que depende de outras pessoas. Viver o presente é a chave para a gente se libertar do sofrimento. Se você começar a perceber, a gente pode diminuir muito o nível do nosso sofrimento. A gente não precisa sofrer tanto quanto a gente sofre. Vou te dar um exemplo. Quando a pessoa está apaixonada, está em dúvida se a outra pessoa tem interesse ou não. A pessoa ela pode ficar o tempo todo esperando receber uma mensagem da outra. E isso gera sofrimento. Só que se a pessoa aceita o fato de que ela ainda não sabe se a outra pessoa realmente está interessada ou não, isso começa a diminuir o nível de sofrimento dela. Porque ela vai parando de tentar controlar tanto a situação. E se o outro não tiver também, está tudo bem. E ela aceita aquele fato e consegue seguir adiante. Mas se ela fica, será que tal? Não tá? Mandou mensagem, não mandou, naquela agonia, naquele desespero que muitas pessoas vivem assim, isso só vai gerar sofrimento. Agora imagina, a pessoa conversou com a outra, beleza, foi fazer outras atividades. E ela foca naquilo que ela está fazendo, ela faz aquilo que precisa ser feito. O foco dela não vai estar o tempo todo ali. Logo, ela não vai estar em sofrimento. Ela vai estar concentrada no que está fazendo. Alguém, por exemplo, está andando na rua e levou uma topada. Machucou o dedão do pé.
A pessoa ela pode ficar ali, ai, poxa, caramba, como tá doendo, ai, meu Deus. Mas ela também pode, nossa, tá doendo realmente, mas o que é que eu posso fazer diante disso agora? Porque já aconteceu. Não vai adiantar eu ficar aqui criando 1 milhão de histórias, me colocando para baixo, chateado ou chateada. Mas se eu simplesmente aceito, tá, isso aconteceu, eu vou aceitar. E diante disso, o que é que eu posso fazer? Porque senão eu vou sofrer mais. Então, quando a gente vive no aqui e no agora, quando a gente se concentra de fato naquilo que a gente tem para fazer, as coisas fluem melhor. Mas quando a gente está preocupado com o futuro ou remoendo o passado, é inevitável que a gente vai sofrer. Porque pode ter diversas coisas na nossa vida da qual a gente se arrepende, da qual a gente acha que falou demais quando deveria ter se calado, do qual a gente acha que tolerou demais quando não deveria ter tolerado tanto. Enfim, infinitas possibilidades. Então, enquanto vivermos pensando demais no futuro ou remoendo demais o passado, com culpas, ressentimentos e por aí vai, a gente vai sofrer. Agora, quando a gente se permitir ficar a maior parte do tempo no aqui, no agora, no presente, estando presente, vivenciando de fato a nossa vida, o sofrimento ele vai diminuindo cada vez mais. Não que não vamos ter desafios, não que não vamos ter situações que vão mexer com o nosso emocional, só que isso diminui drasticamente, porque vamos estar centrados, equilibrados. E por mais que algo nos abale um pouco, isso não vai acabar com o nosso dia. Porque quantas pessoas vivenciam uma história pela manhã e aquilo dali elas dizem, pronto, agora o meu dia acabou. E elas passam o dia inteiro remoendo aquela situação. E sofrendo e criando mais sofrimento. Compartilhe a sua experiência ou a sua opinião aqui comigo nos comentários. O que você achou desse tema? Você acredita que viver no agora pode nos libertar de grande parte do sofrimento? Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo pra você e tchau!